Olá pessoal, como está a autoestima de vocês? Todos nós, estudantes e professores, estamos em quarentena, estudando em nossas casas, fazendo nossas atividades em home office, estudando de maneira remota, e eu gostaria de saber como está a autoestima de vocês. O que vocês têm feito para manter essa autoestima boa, para conseguir fazer as tarefas que têm que ser feitas durante esse período de quarentena? Vamos falar sobre isso hoje, então, autoestima e como estudar neste momento específico das nossas vidas. Vamos lá? Bom, se a gente pegar o dicionário de psicologia, o APA, nós vamos pegar o conceito de autoestima para a gente entender melhor o que é isso. O dicionário diz que é o grau com que as qualidades e características contidas no autoconceito da pessoa são percebidas como positivas. Este autoconceito, ele pode ser definido de uma maneira muito simples como a percepção que o indivíduo possui de si próprio, tanto conscientemente quanto inconscientemente. E aí nós precisamos então pensar no eu, pensar em cada um de nós. A autoestima então ela deve valorizar alguns aspectos específicos, como por exemplo a nossa valorização, a confiança em nós mesmos, o respeito a nós, ao respeito ao nosso ritmo, porque cada um possui um tipo de ritmo diferente, tanto para aprender, quanto para estudar, quanto para ficar em casa também. Precisamos trabalhar muito a aceitação, porque neste período especificamente, por exemplo, de quarentena, nós muitas vezes nos desanimamos porque não aceitamos o nosso ritmo, ou seja, não aceitamos que não estamos produzindo como deveríamos produzir ou fazer as tarefas que precisamos fazer. Então, estes predicativos que eu acabei de falar, eles, dentre outros, eles estão todos baseados dentro deste nosso autoconceito, de como eu vejo eu mesmo diante das outras pessoas, como que eu olho para dentro de mim mesmo e como que eu me sinto diante de todas estas características que eu acabei de falar. Precisamos então cultivar uma autoestima que seja saudável, primeiramente, ou seja, precisamos acumular algumas qualidades para que essas qualidades, essas características melhorem cada vez mais a nossa autoestima. Mas é muito mais fácil eu falar sobre melhorar a autoestima do que às vezes realmente cultivar uma autoestima. Então, este elemento de cultivar a nossa autoestima, ele vai ser muito importante para essa nossa saúde mental. Então, as pessoas que têm uma boa autoestima, elas são capazes de se julgar competentes, eficazes naquilo que elas fazem, elas se valorizam, ela cultiva uma saúde mental saudável, ela não fica se prejudicando, não fica se atacando, se julgando o tempo inteiro porque não conseguiu, ela não fica se julgando o tempo inteiro por não terem conseguido fazer alguma atividade ou outra. Por exemplo, algumas pessoas se permitem serem elogiadas. Alguns podem confundir este elogio com arrogância, outros podem confundir isso com outros predicativos, mas nós precisamos cultivar isso que existe dentro de nós e que é muito bom, que é poder valorizar o que está dentro de nós. E o que não é autoestima? Bom, quando eu falo sobre egocentrismo, um sentimento de superioridade, narcisismo, um tipo de ser que é arrogante, isso não significa que a pessoa tem uma autoestima. Esses predicativos que eu acabei de falar, como egocentrismo, superioridade, arrogância e narcisismo, eles fazem parte do caráter e da personalidade da pessoa. Então é responsável pela forma com que cada um age ou deixa de agir. Por isso nós precisamos então cultivar uma boa autoestima para que a nossa autoestima não seja tratada de maneira errada. A baixa autoestima e os sentimentos de inutilidade, eles são sintomas depressivos comuns. O próprio dicionário de psicologia nos orienta nessa perspectiva de que estes sintomas são sintomas depressivos comuns e que levam a pessoa a deixar de ter toda aquela valorização à vida, de ter aquela vontade de estudar, de fazer as suas tarefas. A pessoa se sente fora do contexto da própria vida, ela se percebe de uma maneira negativa. Como vocês se percebem agora neste momento? De uma maneira positiva ou negativa? Quais são os sintomas que vocês estão apresentando
Isso eu estou dizendo conscientemente. Como que vocês percebem isso? Sentem-se superiores ou inferiores? Estão sentindo rejeição, angústia ou um tipo de vitimismo, autocrítica elevada? Possível que muitos de nós, neste período de quarentena, possamos cultivar uma ansiedade que a gente não saiba controlar. Mas eu tenho uma notícia boa quanto a isso também. Nós mudamos todos os padrões de comportamentos que nós tínhamos anteriormente. Ir à escola, ir ao trabalho, ir ao mercado com mais frequência, descer no nosso condomínio, no prédio, na rua, conviver com as pessoas, brincar, divertir. Nós mudamos os padrões e agora, presos dentro de casa, podemos nos sentir mais angustiados, mas somos seres humanos. Então, a primeira coisa, preciso pensar em mim como um ser humano. Não posso esquecer este detalhe, que são oscilações comuns que advêm a cada um de nós. Por exemplo, alguns fracassos que eu não consegui atingir. Neste período especificamente, podemos passar por alguns problemas financeiros, términos de relacionamentos, ou pela falta de comunicação, ou pela comunicação excessiva dentro de casa, entre aqueles que estão convivendo agora e que não tinham este costume antes, problemas familiares de diversos âmbitos. Então precisamos trabalhar para reconhecer e ampliar o que há de melhor em nós, ou seja, possibilitar uma vida mais saudável. O que é autoestima, professor, tem a ver com tudo isso? Se eu não tenho uma boa autoestima, eu não consigo nem conviver com os meus parentes, amigos, familiares aqui em casa, e eu também não consigo estudar de uma maneira saudável, de uma maneira eficaz. Então a nossa vida saudável, ela tem que abarcar viver bem ou da melhor maneira possível. Isso é dentro de casa, na família, na escola, dentro da minha religiosidade. Agora é um momento onde que as pessoas não estão podendo ir mais à igreja por um período, mas elas devem cultivar a sua religiosidade ou a sua espiritualidade aí da sua maneira, dentro do seu trabalho. Alguns trabalham em casa, como os professores agora têm esta oportunidade. Alguns não podem trabalhar em casa, tiveram que ir ao seu trabalho. Algumas pessoas tiveram o privilégio de parar. Então, nós paramos por todos aqueles que não podem parar. E isso faz parte, então, de todo o processo que nós vivemos, tanto de socialização, para construir essa autoestima, desde o nosso pai, da nossa mãe, as coisas que eles falaram com a gente, ou frases que nós guardamos dentro de nós, que o pai ou a mãe falou em algum momento, e colocaram algumas crenças dentro da nossa cabeça. Estas crenças, às vezes, podem ser crenças limitantes e que atrapalham a nossa autoestima. Então, quem sou eu mesmo? A primeira coisa, é um processo de autodescoberta para eu construir uma autoestima melhor. Então, eu preciso pensar no grau com que estas qualidades e características que eu elaboro dentro do meu autoconceito, como estas coisas são percebidas como positiva. E se eu não percebo como positiva, então agora é o momento de eu me projetar para um autoconhecimento. E autoconhecimento é justamente um mergulho dentro de si mesmo. Como, por exemplo, Sócrates, ele teria tomado, né, essa inscrição, conhece-te a ti mesmo, da entrada do templo de Delfos, como uma inspiração para construir a sua própria filosofia. Uma pessoa que conhece a si mesmo, conhece todos os mistérios do mundo. Uma pessoa que conhece a si mesmo pode conhecer os mistérios do mundo e os mistérios de si mesmo. Ou seja, este conhecer a si nos coloca em posição de vantagem em relação às outras pessoas. E eu não consigo me conhecer plenamente da maneira como nós usualmente falamos da palavra conhecimento. É um processo que leva uma vida toda. Santo Agostinho também colocou este processo de conhecimento em seu livro Confissões. A gente pode pensar, por exemplo, quando ele diz assim que procurou durante muito tempo conhecer esta beleza, esta coisa que o impulsionava a uma paixão pela vida, e demorou uma vida inteira para conhecer. Ele procurou fora
aquilo que estava dentro dele. Então, tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que eu procurava fora aquilo que estava dentro de mim. Ou seja, fazemos um trabalho de busca exterior a nós, buscamos nos outros, buscamos nas outras pessoas, buscamos nas coisas, nos bens materiais e nos confortar. Enquanto este conforto, essa autoestima, este autoconhecimento está dentro de nós. Então temos aqui uma luz socrática para buscar este conhecimento dentro de nós e uma luz agostiniana também para perceber que esta beleza que eu preciso conhecer, que está dentro de mim, podemos chamar de eu mesmo, minha razão, podemos chamar isso de Deus, este impulso que está dentro de nós, que nos faz conhecer melhor, nos permite nos conhecer melhor e nos lança neste mundo novo que nós estamos trilhando de alguma maneira. Então, uma coisa que eu aprendi nessa trajetória com alguns pensadores, especificamente o meu filósofo, que é Nietzsche, é aprender a viver o momento de solidão. Então, este momento para nós é um momento maravilhoso, porque é um momento também que nós nos sentimos sozinhos. Então, Nietzsche vai colocar assim que paulatinamente esclareceu-se para mim a mais comum deficiência do nosso tipo de formação e de educação. Ninguém aprende, ninguém aspira, ninguém ensina a suportar a solidão. Então ele vai dizer isso em Aurora, aforismo 433. Ninguém nos ensina a viver a solidão. Agora nós estamos num momento que estamos convivendo com outras pessoas dentro de casa, mas talvez seja um momento de maior solidão entre a gente, um momento de menor comunicação ou de maior atrito. Então é um momento que eu preciso, para eu poder conviver melhor com esta outra pessoa, eu tenho que conviver melhor comigo mesmo. Quando eu consigo me conhecer melhor, eu vou saber mais dos meus limites, de como eu sou, eu consigo amar a mim mesmo. E neste processo de amar a mim mesmo, ou amar aquilo que eu estou conhecendo de mim, me permitirá também amar aqueles que estão comigo. Seja no meio das pessoas, ou na solidão com as pessoas. Então, todos os livros, os textos que a gente conhece, eles nos encaminham para amar ao próximo, como a própria Bíblia nos orienta a amar ao outro como amamos a nós mesmos. Só que aí a gente percebe que nós não sabemos amar a nós mesmos como deveríamos. Porque quando nós passamos por alguma dificuldade, nós somos muito ruins com a gente mesmo. E quando algum amigo nosso passa por alguma dificuldade, por exemplo, alguém vem e fala pra gente que está com uma doença terminal, ou, por exemplo, alguém está contaminado com o vírus desse Covid-19, aí o que a gente vai falar com a pessoa? Fica tranquila, você vai morrer, isso acontece assim mesmo. Não, a gente tem alguma palavra de conforto para essa pessoa. E por que a gente não faz o mesmo com a gente? Por exemplo, eu luto para agradar o outro sempre. O amor a si mesmo, ele não é ensinado para a gente desde pequeno. Ou os nossos pais, a sociedade nos ensinam a amar as pessoas, a servir as pessoas, a ser gentis com as pessoas, agradar os pais, os professores, agradar as autoridades. E a gente vai deixando de lado este momento de agradar a nós mesmos. E quando a gente começa a agradar a nós mesmos, o que acontece? Algumas pessoas confundem este agradar a si mesmo, este amar a si mesmo com arrogância, com vaidade, com outros sentimentos que não são estes caminhos. Então a nossa educação, como eu disse, esteve sempre voltada para atender os outros. Atender não somente, mas atender e satisfazer as outras pessoas, porque foi exigido de nós. Nós precisamos ser bons para as outras pessoas. E o que eu venho dizer para a gente agora é que nós precisamos ser bons para as outras pessoas, mas antes disso precisamos ser bons para a gente mesmo, para mim mesmo, para eu não ficar abandonado de vez, para eu não me deixar para trás, porque assim eu também consigo cultivar uma boa autoestima e construir um caminho que também eu possa pensar em mim sem ser taxado de egoísta ou de arrogante ou de outras coisas. O que as outras pessoas vão pensar se eu digo que eu sou bom naquilo que faço? Veja, tem pessoas que não colocam um tipo de roupa porque elas já ficam preocupadas com o que o outro vai pensar.
com que o outro vai, como que o outro vai reagir diante da minha aparência, enfim. Então, primeiro, se aprende a construir as partes, ou seja, nós não aprendemos a construir a nossa parte do cuidado com a gente, porque nós fomos instruídos a cuidar de um todo primeiro. Agora, então, eu retomo Nietzsche. Ele, num livro Humano Demasiado Humano, no aforismo 163, ele vai dizer assim: não venha me falar de dons e talentos inatos, né? Ou seja, as pessoas, para elas chegarem ao status de serem aquilo que elas planejaram e sonharam para serem, elas precisaram passar por determinadas partes. Se eu quero fazer, por exemplo, um bom texto para o meu professor que exigiu uma redação, eu não consigo fazer o texto de uma vez só, porque às vezes eu posso dizer para mim que eu não estou inspirado para isso. E eu sempre digo para os meus alunos que não existe inspiração, né? Ou para não excluir a inspiração de uma vez, eu digo, 1% é inspiração, 99% é transpiração. Escrever um texto é muito difícil, então eu tenho que ler muitas referências, eu tenho que pensar com os outros autores que estão comigo nesta leitura, eu estou lendo junto com eles. Então, quando eu leio, eu vou formando estas ideias. Escrevo um parágrafo hoje, escrevo um parágrafo amanhã, outro parágrafo, e quando eu perceber, eu já estou escrevendo um texto inteiro, um capítulo inteiro, uma novela inteira, enfim. Bom, quando ensinamos, queremos o melhor para a pessoa. Ou seja, quando eu ensino para o meu aluno, quando eu ensino ou para o meu filho ou para qualquer pessoa, eu quero o melhor para ela. Como amamos um filho, uma criança, queremos que seja a melhor pessoa possível, mostramos possibilidades, desafios, encorajamos a seguir em frente. Quando a pessoa falha, nós dizemos o quê? Tudo bem, foi uma falha, a gente não pode encobrir isso, mas você vai conseguir. Precisa tentar mais uma vez. A gente precisa de dar esse tempo pra gente. Eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer as minhas coisas. Eu olho para mim com inferioridade, eu já olho para mim com raiva, calma. Então, primeiro a gente precisa parar. Nós somos bons ouvintes. Nós somos bons psicólogos dos nossos melhores amigos. De médico e louco também todo mundo tem um pouco, já ouviram falar esse ditado? Mas nós precisamos agora, e somos convidados neste momento, a sermos médicos e psicólogos de nós mesmos também. Parar e ouvir a nós. Ouvir o ritmo que eu estou sentindo para ver que agora é o momento de pensar e fazer as coisas diferentes. E a pergunta é, por que eu não me trato assim com esta paciência? Talvez a primeira coisa, porque eu não me aceito. Então eu preciso me aceitar que eu tenho um ritmo diferente daquele colega lá da minha sala, ou daquele colega meu que é professor. Nossa, ele é muito esperto, muito inteligente. Ou quando eu chego de uma aula para outra, eu vejo professores que têm uma letra linda, escreve no quadro, parece uma obra de arte. Eu não tenho essa letra, eu já fico pensando negativamente a meu respeito que eu não treinei uma boa caligrafia. Não é momento de fazer isso, é momento de aceitar aquilo que eu tenho neste momento, neste instante, o que eu tenho e trabalhar com isso. Ou seja, eu tenho que aprender a me acolher. Eu tenho que aprender a ser o meu melhor amigo. Nós somos melhores amigos de todos, esquecemos de sermos amigos da gente mesmo. Então, se aceitar não necessariamente significa gostar disso. Eu não gosto que a minha letra não é tão bonita como a letra do outro professor. Eu não gosto de não ter o raciocínio tão rápido quanto o meu colega pensa numa rapidez e consegue fazer a tarefa e entrega rápido. Eu não gosto disso, mas eu aceito este meu ritmo. Primeiro passo, então. Primeiro passo, aceitar como eu estou, aceitar como eu sou para eu poder me compreender melhor. E daí eu posso planejar as mudanças paulatinamente. Aos poucos eu posso planejar essas mudanças. Lembra do que eu falei sobre os outros, que nós sempre agradamos a todos? Toda vez que eu dou ouvido para outras pessoas e esqueço de mim mesmo, eu vivo a vida destas outras pessoas. Então, todas as vezes que eu fico com medo de fazer alguma coisa porque eu quero
não quero desagradar alguém, eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida destas outras pessoas. E quem vai viver agora comigo no meu canto aqui, isso tudo que eu estou passando, sou eu. Então, se sou eu que estou vivendo tudo isso, eu preciso agora aprender a acalmar, aprender a me respeitar, a me amar, a me aceitar, a me entender melhor e entender uma outra coisa. Eu não sou estes outros pessoas. Lembra que a nossa mãe sempre diz, você não é todo mundo. Então é isso mesmo. Agora a gente tem que pegar essa frase da nossa mãe e ressignificar pra gente. Nós não somos todo mundo. Então, por eu não ser todo mundo, eu tenho uma forma diferente de ser, uma forma diferente de agir. Eu preciso respeitar. Qual é o caminho para eu fazer isso? Uma das coisas boas é também nos perdoarmos. Perdoar a forma que eu me trato. Além de me respeitar e de me acolher, é preciso que eu aprenda também a perdoar a mim mesmo. Porque eu vou acumulando uma série de violências psicológicas contra mim mesmo, contra as minhas próprias ações. Como que eu posso fazer para me perdoar? Primeira coisa, sendo generoso comigo mesmo. Não me criticando da maneira que eu me critico constantemente. Eu vejo os meus alunos fazerem isso, dizendo: eu sou burro demais, eu não consigo fazer isso, ou eu tenho muita preguiça. Ou seja, vai acumulando uma série de predicativos negativos a seu respeito, e estes predicativos são repetidos com tanta veracidade que eles se tornam uma hora realidade. Então o processo é ser generoso, não fazer críticas severas a seu respeito, aceitar a vida como ela é, e perceber como fazer parte deste processo é uma maneira interessante de perdoar a nós mesmos. O método que eu indico para vocês é repetir coisas boas e positivas para a gente mesmo todos os dias. Ou seja, as críticas, elas não funcionam para melhorar a nossa autoestima. Se eu quero melhorar a minha autoestima e começar a ter força para estudar dentro de casa, não vai ser com críticas ou falando mal a meu próprio respeito que eu vou conseguir melhorar. Eu preciso começar a perceber quais são os meus pontos positivos e como que eu posso fazer para que estes pontos positivos possam somar e não me colocar mais para baixo, enfim. Nós nos construímos, esta é a ideia. Então, se eu estou passando por um processo de construção do meu próprio pensamento, se eu penso positivo a meu respeito, eu tenho uma reação fisiológica, inclusive. O meu corpo responde de uma maneira diferente de quando eu penso negativamente a meu respeito. Se alguém me diz que quer conversar comigo, o meu patrão fala que quer falar comigo imediatamente e fala de uma maneira mais severa, eu já penso, meu Deus, o que eu devo ter feito de errado? Por que eu não penso assim, nossa, será que ele vai fazer um elogio a meu respeito sobre algum trabalho que eu fiz? Ou o professor diz assim, fulano, você vem aqui que eu preciso falar contigo. O aluno já pensa, nossa, alguma coisa eu fiz de errado, eu não devo ter feito a tarefa e ele agora descobriu que eu não fiz a tarefa de alguma maneira. Quando o professor vai entregar a prova, que tive algumas dúvidas, eu já fico sentindo, antes de receber a nota, que eu fui muito mal. Eu não penso assim, bom, eu posso ter ido bem nesta prova, algumas questões que eu tiver dúvida, eu ainda vou ter um momento para recuperar essas dúvidas. Eu tenho uma meditação que eu gosto muito de ouvir às noites, de Lois Hay, e ela vai falando assim, quando aparece um caroço no nosso corpo e a gente percebe um caroço, logo a gente pensa, nossa, será que é câncer? Ou será que é uma doença? Se alguém perto da gente dissesse que está com um caroço, a gente diria assim, não deve ser nada, vamos procurar um médico, vamos ver que isso aí é uma coisa comum e simples, mas com a gente nós somos sempre mais severos do que com outras pessoas. Bom, tem uma história que eu gosto muito de lembrá-la, que é uma lenda, né, chamada O Gelo. Ela conta que tinha duas crianças patinando num lago congelado. Então era uma tarde nublada, as crianças estavam brincando sem preocupação. De repente, o gelo se quebra e uma das crianças cai dentro da água. A outra, que estava vendo o amiguinho dela se afogando ali dentro do buraco, depois o gelo começa a cobrir novamente o buraco, né? A criança vai ficando presa lá embaixo e ele tenta
pegou uma pedra, correu, pegou uma pedra e tentou bater ali para quebrar o gelo para poder salvar o amiguinho dele. De repente, a criança corre, busca uma pedra e começa a bater no gelo para quebrar o gelo para poder salvar o amiguinho dele. E aí, quando as pessoas chegaram para poder ajudá-lo, começaram a gritar para ele sair dali, que era impossível quebrar o gelo com aquela pedra. O menino continuou insistentemente a bater a pedra no gelo até conseguir quebrar aquele gelo e salvar o seu amigo. Aí, neste instante, a história diz que aparece um ancião e ele disse assim: eu sei como que ele conseguiu quebrar essa pedra, ou como ele conseguiu quebrar este gelo. Como? Todos perguntaram. Então ele respondeu: não havia ninguém ao redor dele para dizer que ele não era capaz. Descobrimos, podemos colocar na nossa história um detalhe, que esta criança que estava batendo a pedra é uma criança surda. E mesmo que alguém tivesse dizendo para ela, ela não escutaria naquele instante. Então, se a gente pega uma metáfora da surdez, podemos também aproveitar essa metáfora da surdez, das vozes dos outros em direção a nós, para perceber, às vezes é preciso se fazer surdo para bloquear todas estas palavras que são mal pronunciadas, mal ditas em relação a nós. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir terminar o seu trabalho a tempo, você não vai conseguir fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso eu gosto de uma frase de Henry Ford, ele vai dizer assim: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer maneira você está certo. Porque nós determinamos para a gente mesmo aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Nós já dizemos com clareza aquilo que nós conseguimos. Eu determinei. Quando um aluno meu diz assim: eu não vou conseguir fazer, eu falo com ele: você já decidiu que não vai conseguir antes de tentar? Ou seja, ele já determinou. Por isso que você está em casa, às vezes não está conseguindo estudar ou fazer nada, você já determinou: eu não consigo fazer porque eu estou com muita preguiça. Você já decidiu que você não vai fazer e já deu, inclusive, um motivo para isso. Então, o que você está fazendo com a sua autoestima? Você está possibilitando a você mesmo mudanças ou você continua ouvindo essas vozes erradas? E essas vozes não são exatamente as vozes das outras pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes são as vozes da nossa própria consciência, os nossos próprios gênios, nossos próprios demônios dentro de nós gritando, aqueles demôniozinhos, sabe? Aquele desenho animado, tem um anjinho, um demônio do outro, eles ficam nessa disputa moral. Estas vozes estão nos impedindo a fazer alguma coisa. Quem que é a pessoa mais importante, então, para a gente? Quem é a pessoa mais importante que eu deva cuidar e ajudar a enfrentar todos estes momentos? Temos que pensar que esta pessoa mais importante neste instante somos cada um de nós. Por isso, primeira coisa, eliminar as crenças limitantes, ou seja, eliminar as crenças que nos impedem de acreditar que nós somos capazes. As crenças são estados emocionais que nós temos. Então nós passamos a acreditar ou desacreditar em alguma coisa e a nossa fisiologia acompanha esta crença, essas representações internas do nosso comportamento. Então nós agimos como se essa informação fosse verdade, mesmo sendo irreal, porque nós acreditamos em alguma coisa que nos disseram, ou em alguém, ou em nós mesmos, que não tentamos realizar a atividade e já determinamos que é impossível. As crenças que limitam as ações e os pensamentos, elas são tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Ou seja, temos crenças que nos fortalecem e temos crenças que são devastadoras com a gente mesmo. Que tipo de crença eu quero cultivar? Eu como professor, eu jamais coloco para um aluno que ele não vai conseguir, que a atividade é muito difícil, que ele não vai dar conta de fazer a atividade ou de estudar, ou que ele não vai dar conta de entender. Às vezes eu falo com um aluno assim: vai, tenta, você vai conseguir. Aí eu escuto: mas certo professor me disse que mesmo se eu tentar não vou conseguir porque eu sou mais burro do que os outros. A gente não pode falar isso, porque também é uma crença limitante nossa de achar que a outra pessoa não consegue.
Mas se essa outra pessoa bloquear estas vozes na cabeça dela, ela também vai perceber que ela pode fazer muitas coisas quando ela retirar estas influências negativas. Então, se mudarmos em nós as crenças a respeito de nós mesmos, nós podemos alcançar outros resultados. Então, primeira coisa, podemos iniciar por criar expectativas positivas em relação ao nosso trabalho, ao nosso estudo, à nossa afetividade. Eu não posso forçar ninguém a mudar nada. Se a pessoa não quer mudar, se ela não tem vontade de mudar, eu não posso forçar isso. Mas se eu crio um bom nível de empatia, eu posso perceber que esse trabalho pode fluir melhor. Criar uma empatia pelo professor que está ali na frente tentando explicar uma disciplina, criar uma empatia pelos meus alunos que estão ali já 3 horas, 4 horas sentados, cansados, e às vezes a minha aula teórica é muito cansativa, naquele dia mais ainda. Então a gente vai criando um laço de empatia para poder pensar que se eu não posso melhorar a autoestima das pessoas que estão convivendo comigo, que eu evite falar alguma coisa que possa também prejudicar. Então podemos sintetizar que a autoestima ela é o produto dos julgamentos que a pessoa faz acerca dela. E este julgamento ela vai pensar nela como algo bom ou algo mal. E ela vai pensar se isso é relevante ou não para a sua identidade. E o que eu venho trazer nesta mensagem deste vídeo é que a gente tem que pensar em nós mesmos da maneira mais positiva possível, com 3 pontos que eu colocaria aqui para a gente pensar. O primeiro, em vez de falar daquilo que eu não estou conseguindo ou daquilo que eu não quero, eu tenho que declarar aquilo que eu quero. Por exemplo, em vez de falar assim, eu não estou conseguindo fazer esse trabalho, eu não consigo estudar, eu não consigo arrumar a casa, eu não consigo conversar com a minha família, eu penso, eu quero estudar, quero conversar melhor com meus familiares, quero fazer essas tarefas com mais organização. Segunda dica, usar o nosso computador interno, então, para reprogramar estas crenças. Percebemos que temos crenças que nos limitam. Você não pode, você não é capaz, você é mais burro do que a outra pessoa. Esse meu computador tem que ser reprogramado. Eu posso. Se o fulano faz, eu também posso fazer. Se esse ciclano consegue fazer, eu também eu consigo. Nem que eu tenha que ler umas 2, 3 vezes a mais, eu também posso. E terceiro, transformar os pensamentos negativos em ações positivas. Toda vez que eu tenho um pensamento negativo, então eu tenho que transformá-lo em uma ação que seja extremamente positiva. Nessa ação positiva, eu consigo então pensar a meu respeito de uma maneira melhor. E assim, de uma maneira mais leve, não adianta ficar forçando uma coisa que toda a estrutura em volta está deteriorada, está com problemas. Então, antes de querer estudar, de querer fazer tudo, vamos lembrar daquela parte de Nietzsche lá, eu preciso fazer as partes bem feitas para depois o todo ficar bem feito. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim, cuidar do meu ambiente, do meu espaço, das minhas relações, e daí todas as outras coisas vão vir com mais tranquilidade. Bom, era sobre isso que eu gostaria de falar com você, sobre autoestima e como estudar melhor em casa em tempo de quarentena. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.